Existe um empreendedor em você. Você sabia que você pode empreender na sua cidade? Meu nome é Carlos André. Eu vou te ajudar a faturar de 2 a 4 mil reais por mês consertando fogões a gás. Se você sonha, deseja em trabalhar por conta própria, eu vou te ensinar essa profissão que é consertar fogão a gás, a qual eu estou atuando há mais de 27 anos no norte do estado de Goiás. Quando comecei só. Hoje eu tinha 5 funcionários, hoje eu tenho 6, comigo 7 pessoas trabalhando, atendendo nossos clientes. E tem semana aqui que a gente não consegue atender os nossos clientes, tem que marcar para outra semana para ver se consegue atender todos conforme eles querem, né? E se você sonha em empreender e não sabe por onde começar, fica a dica aí, assistência técnica em conserto de fogões a gás. Se você não sabia, essa profissão é uma profissão que está precisando muito mesmo de técnico. Se você fazer uma pesquisa aí, você não vai encontrar técnico na sua região. Você pode fazer uma pesquisa, ver se você encontra técnico suficiente para atender os seus fogões, o seu conserto. Você não vai encontrar. Então, se você realmente quer aprender essa profissão, me acompanhe nas redes sociais que eu vou deixar várias dicas, vários conteúdos de como você pode começar o empreendedorismo na sua cidade em assistência técnica em fogões a gás. Mas o que é empreendedorismo? Às vezes as pessoas ficam com dúvida sobre empreender. Às vezes a pessoa pensa que empreender é só para quem tem muito dinheiro, a pessoa que às vezes já é um multimilionário, que tem uma empresa grande, né, que já fatura muito dinheiro. O empreendedorismo é você, a pessoa pequena. O engraxate de sapato, ele é um empreendedor. Ele está empreendendo. Ele está resolvendo o problema das pessoas. Empreender é resolver o problema das pessoas. Quando você aprende a resolver o problema das pessoas, você está empreendendo. Você ajuda aquela pessoa a resolver o problema dela e você fatura uma boa grana, é claro, né? Porque empreender não é só prestar serviço, igual nós prestamos o nosso conhecimento para os nossos clientes, estamos resolvendo o problema deles e faturando dinheiro também. Mas um vendedor de roupa, camisa aqui, ele empreende resolvendo o meu problema. Quando eu vou em uma loja comprar uma roupa, o lojista resolveu o meu problema. Se eu vou num restaurante, o dono do restaurante está empreendendo, resolvendo o problema das pessoas em alimentá-los, em vender um refrigerante, né, um suco. Então a pessoa ele está empreendendo, resolvendo, saciando a fome das pessoas. Até se você for num parque, né, por exemplo, a pessoa gosta de ir em Caldas Novas, lá aqueles donos de hotéis, que é dono de parque, eles estão empreendendo, né, dando diversão para as pessoas, para os clientes. Então o empresário está cansado, né, claro que o empresário tem que tirar as férias, né, ele cansou de empreender, tirar que seja uma semana, que seja um mês, né, 15 dias de férias, ele vai para uma praia, lá vai ter vários empreendedores, donos de hotéis, até aqueles rapazes lá que vendem água de coco, são empreendedores, eles estão ali empreendendo, que a maioria deles trabalha por conta própria, né? Eles compram o coco de um determinado local, né? O dono lá da roça, né? Ele compra o coco e vai empreender servindo os clientes ali, que é vender água de coco. Então eu quero ensinar você a empreender consertando fogão a gás na sua residência, consertando fogão a gás na sua área, consertando fogão a gás que seja na garagem da sua casa. Com o seu celular você pode divulgar nas redes sociais e começar o empreendedorismo aí pequeno mesmo. O empreendedorismo não é só para o grande não. O grande, um dia ele foi pequeno. Ele começou pequeno. Às vezes, se você for ouvir história de pessoas hoje, uma pessoa que já está bem sucedida na vida, se for ouvir o início dele, a história dele, ele passou fome, passou dificuldade, ficou devendo, né? Às vezes o nome foi até para o SPC, mas ele não desistiu, levantou, caiu, ergueu a cabeça, contratou mais colaboradores para ajudá-lo e hoje a pessoa está empreendendo, gerando muitos empregos e desenvolvendo um grande negócio no estado e no país dele, que é o nosso país, o Brasil, né? E você pode começar um negócio pequeno na sua residência, consertando fogão a gás, e em seguida você pode abrir uma loja, né? Você pode abrir outras lojas também em outra cidade, no qual eu quero dar um exemplo aqui, que é o Ivan, o homem que me ensinou essa profissão, que é o meu cunhado. Hoje ele tem 3 lojas. Ele tem uma aqui na minha cidade, né? Tem um em Iruaçu,
e tem uma em São Paulo, não lembro numa cidade, mas lá é só um depósito, ele trabalha com o Mercado Livre também. Ele compra peças e vende no Mercado Livre, fatura uma boa grana também, que isso hoje o Mercado Livre cresceu bastante, né? E você pode entrar também nesse segmento, que é o Mercado Livre. Você trabalha na sua oficina, na sua residência, na sua casa, e você pode comprar várias mercadorias, que eu vou passar vários contatos das empresas onde a gente compra peças, né, e acessórios para fogão a gás. Você pode também comprar as peças e vender no Mercado Livre também, que eu estou dando um exemplo aqui do meu cunhado, que foi o meu professor que me ensinou essa profissão. Desde que James Sharp, que foi o homem que criou o fogão, inventou o fogão a gás em 1826 para uso próprio, e ele patenteou em 1836. A partir daí foi o francês Alex Benoit Sawyer. Desculpa se eu falei errado, mas foi o que eu entendi, né? Um chefe de cozinha na Inglaterra que popularizou o uso do fogão a gás naquela região. E a partir daí, o fogão expandiu, o fogão cresceu, né? Tem tantas marcas de fogão que, se eu for falar aqui, não vou ficar muitas horas falando, né? Eu nem lembro todas as marcas de fogão. Aí eles perceberam que o fogão a gás era mais econômico, né? Mais seguro também, né? Mais fácil para manusear. Não soltava fumaça no ambiente, na cozinha, né? Quem já usou fogão caipira sabe como é, né? Para você manusear aquele fogão, você suja bastante, né? De carvão. Para pegar lenha na época da chuva também não é fácil. Mas quando surgiu o fogão a gás, de lá para cá as coisas facilitou muito. Agora imagina se eu existisse nessa época, quando surgiu o fogão a gás. Cara, eu ia passar fome, porque eu não ia conseguir empreender consertando fogão a gás. Eu imagino que o fogão naquela época era bem resistente, mais do que os de hoje, né? Era um fogão assim forte, né? Robusto. Eu vi as fotos dos fogões antigos. Pelo jeito era um fogão de ferro fundido. Eu imagino que as peças, aquelas torneirinhas ramal, tipo essas aqui, ela era por latão. Essa aqui ela é mais resistente, essa aqui é mais fraca. Eu imagino que umas peças aqui elas eram bem maiores, né? Grande mesmo, para fechar o gás e abrir, que essa aqui que fecha a torneira de fogão industrial. Então eu imagino que era mais ou menos assim, mas só que grande, né? E eles perceberam que era fácil para manusear o fogão a gás, que ao término do uso, né, poderia fechar o gás, encerrava o fogo, não tinha fogo no ambiente. Fecha a torneira ali do registro, do regulador, pronto, não tem perigo nenhum, né? O botijão, se estiver fora da cozinha, está lá fora, né? Do ambiente da cozinha. Então, se eu existisse nessa época, eu não ia empreender consertando fogão, porque os fogões eu imagino que não era fácil de estragar, não era fácil de entupir, não era fácil de dar um fogo vermelho, né? Não era fácil de achar nem peça, né? Porque surgiu naquela época e também não estragava aqueles fogões. Então, Carlos André não iria empreender consertando fogão a gás nessa época, né? Mas hoje as coisas mudou, né? Tem tanto tipo de fogão, tantas marcas de fogão. Tem o fogão Electrolux mesmo, que é um fogão muito bom. Ele tem 5 chamas, né? A grandona, a tripla chama, que ela é a central grandona. Aí tem uma menor, tem outra menorzinha. E aí tem um forno embaixo, que é outro forninho pequeno, né? E embaixo tem outro forno. Cara, são 2 fornos. Veja bem, tanto que cresceu. A marca também Atlas lançou um fogão com turbo. Não, um fogão top, né? Não é só a Atlas, não. Até a Continental 2001, um fogão muito antigo, foi fabricado nos anos 80, por assim, 70, nem lembro que ano foi fabricado o Continental 2001. Ele já era um fogão com turbo. Fogão muito bom mesmo. Até uma cliente tem um fogão desse, que ela usa esse fogão para fazer um assado, um tipo de biscoito, que eu não sei o nome, que ele fica bem soltinho, porque ele tem um turbo e a chama dele fica lá no fundo do forno, né? Não é aquela chama que ela é comprida, né? Porque o fogão a gás, ele tem um queimador que ele é comprido, mas o dele é só um oval lá no fundo mesmo, né? Então, no fundo do fogão tem um turbo, que é um ventilador, ele assopra e aí ele assa o biscoito mais rápido, e segundo ela lá, que eu nem experimentei, o biscoito fica bem fofo, bem soltinho. Então o fogão com turbo, para quem sabe usar ele deixa os alimentos mais fofo, bem... Não sei nem explicar como, quem explicou lá como, eu não entendo direito, né? Mas o fogão com turbo, ele é diferenciado. Se você tem um fogão desse com turbo, pesquisa direito como você pode usar esse fogão. Porque o fogão com turbo, ele é para um tipo de assado mesmo.
para assar, por exemplo, um frango, né, ele vai assar por igual e vai assar mais rápido, né, o fogão com turbo. Então, são várias marcas de fogão que surgiu que você for parar hoje para notar, eu não lembro todos, mas são muitos. A Daqo fechou, né? Voltou a fabricar de novo, a Atlas comprou a Daqo, voltou a fabricar. Mas tem Continental 2001, a fábrica fechou também, tem a Brastemp, tem Electrolux, tem Venance, Venax, tanta marca que tem, a Fischer que fabrica o fogão cooktop, tem a Tramontina também que fabrica o fogão cooktop, fogão Utop, que ele tem um forno, né? O fogão cooktop, aquele que vai em cima da bancada, né? Em cima do mármore. São todas as marcas de fogão que a gente fica assim pensando, cara, é tanta marca de fogão, que essas marcas de fogão elas são frágeis. Não é como o fogão Daqo, que foi fabricado na década de 70, por assim. Fogão resistente, fogão continental, fogão Brastemp, fogão resistente. Os fogões de hoje são bem mais frágeis. Eles estragam mais rápido, as peças não duram muito, né? E aí onde está precisando de técnico para dar assistência para os clientes. Eu falo porque a nossa região aqui, no norte do Goiás, tem em torno de 15 cidades ao todo, mais ou menos, e ainda atendemos o sul do Tocantins também, que pega ainda ali Alvorada e Talismã do Tocantins, e algum povoado também ali por perto que traz fogão aqui para a gente consertar. Então é muito fogão aqui para a gente consertar. E na sua região também, com certeza está precisando de técnico para dar assistência nos fogões aí também. Eu vou te ensinar essa profissão, a qual eu estou atuando há mais de 27 anos. Eu quero que você aprenda essa profissão e você pode faturar de 2 a 4 mil reais por mês consertando fogão a gás. Eu atendi um cliente, dono de restaurante, aqui na beira da BR, a uns 10 km daqui mais ou menos. Ele marcou a visita, né? Eu fui lá para consertar o fogão, cheguei lá, era 2 fogões. Um fogão era Daqo, né, com forno. Aliás, ele não tinha forno, era um fogão Daqo de 4 bocas e tinha outro fogão de 2 bocas também. Então, nós chegamos lá, já era 11 horas, porque quando você for atender um fogão, aliás, um restaurante, tem que saber o horário certo, né? Porque tem restaurante que ele começa a trabalhar 5 horas da manhã, né? 6 horas da manhã, 7 horas, e vai até 11 horas ligado, sem desligar. Se tiver 2, 3 fogão ali, às vezes ocupa todos os fogões. Então, eu cheguei lá 11 horas, que ele falou que 11 horas já desocupava um. Então, nós íamos começar a trabalhar em um, e depois passava para o outro, né? Então, já comecei logo no maior, esse fogão maior de 4 bocas, colocamos ele na área. Quando eu vi lá na área dele, ele tinha a cozinha bem organizada, né, com 2 fogões, tinha uns freezer, tinha uma mesa, né, bem organizadinha a cozinha dele. E lá fora já tinha uma área, né, com o fogão caipira, coisa mais linda que ele mesmo mandou fabricar, né? Ele foi o engenheiro do fogão caipira dele. Eu falei, mas fogão caipira, que eu nunca vi um restaurante de fogão caipira, né? Ele falou, sim, o fogão caipira. E aí ele foi falar, né? Que quando o cara fabrica uma coisa assim, ele quer mostrar, né? Ele foi mostrar o fogão caipira dele. Aí foi falar, porque ele cozinha as panelas maiores. O arroz, ele estava até fritando o alho, né? Aí sai aquele cheirinho de fumaça, né, do fogão caipira, com aquele alho, o alho frito, né? Aquele cheirinho gostoso. Cara, dá uma vontade de comer, né? Eu já estava com fome, já era quase a hora do almoço. E aí ele foi falar que ele coloca o arroz, coloca uma carne de panela, coloca o feijão ali para cozinhar. O fogão caipira dele é bem grande, eu acho que é com 4 furos, né? Coloca aquela grade, né, de fogão caipira com 4 furos. E ele coloca a panela maior na frente e vai assim até terminar, né? Aí quando eu fui colocar o fogão lá na área, tava um arroz cozinhando e tava aquele cheirinho gostoso. E ele explicou como que ele usa lá o fogão caipira, né? Já tem a lenha, tem tudo lá para cozinhar. Posso passar essa experiência aqui para vocês que eu achei importante, o fogão caipira dele. Então terminamos o fogão dele ali, mostrei para ele, fez o pagamento, voltei para casa. Na semana seguinte liguei para ele para saber como estava o serviço, né? Que sempre a gente gosta de ligar para o cliente para ver. Se tivesse algum problema, eu ia lá para a assistência, mas ele ficou feliz, agradeceu e já informou outro serviço para a gente fazer também, que era lá na região ali, na roça, né? Mas aí o cliente trouxe o serviço para a gente, para fazer aqui na cidade, para você ver. A gente vai pegar um serviço, o cliente fica satisfeito, você faz o serviço bem feito.
o cliente indica você para outro amigo dele, um parente, que o rapaz fez o serviço aqui, o serviço ficou excelente, porque ele falou que já foi vítima de pessoas que passam na BR para consertar fogão e não ficou bom. Então é bom você atender o cliente, já ter o cartãozinho, né, para identificar que você tem um endereço fixo, né, onde você mora, tem os telefones, né, se você tiver até o crachá também. Eu não tenho o crachá, que aquela coisa me incomoda, aquele cordãozinho. Mas fica uma dica boa aí também, para você começar, pode colocar o crachá com o seu nome, seu CPF, né, e seu telefone certinho, né. O cliente já vai ter mais a confiança em você ir atender com o crachá e o cartão de visita. E aí o cliente informou a gente, né, para outro cliente, porque o serviço dele ficou bom, e já entreguei o meu cartão também para aquele cliente. Aí eu não lembro mais se aquele cliente indicou a gente para outra pessoa, mas geralmente indica também. Então quando você presta um serviço bem feito, de qualidade, preço bom, o cliente vai te indicar sim. Então se o serviço ficou barato e não prestou, infelizmente você não vai ter uma referência, né? Atendi também um outro cliente numa cidade vizinha, aliás, foi a prefeitura, né? Cliente também, né? Para nós fazer uma encanação de gás. Era numa escola, né? Que os bombeiros já tinham dado notificação para eles, foi esse ano ainda, né? Devido à pandemia, o ano passado o bombeiro não estava trabalhando, né? Fazendo essas vistorias. E também as prefeituras estavam paradas, alguns comércios também parados. E esse ano já fizeram algumas vistorias e a prefeitura dessa cidade, né, convidou a gente para ir lá fazer a encanação de gás. E levamos também algumas peças, né, que a diretora lá falou que tinha alguns fogões estragados. Já consertamos 2 fogões também. Veja bem, fui para fazer uma encanação de gás, já consertamos 2 fogões. Levamos essas peças aqui. Um fogão realmente teve que trocar os 2 queimadores, que é essa peça aqui completa, teve que trocar. O outro era só conserto mesmo. Fizemos a encanação de gás e ao atender lá essa escola, tinha uma funcionária que ela falou que queria consertar o fogão dela. Ela até deu o exemplo lá, que chamou um rapaz lá, mas o serviço não ficou bom. Pagou um valor lá, não lembro o valor que ele cobrou, e o serviço não ficou bom. Eu falei, eu faço e fica bom, se não prestar você não paga. Ela ensinou lá mais ou menos, que ela não sabia o endereço, né, mas era pertinho, a segunda rua, via, tá. Chegando lá, olhei, era um fogão, um fogão Brastemp, 6 bocas, e ela estava usando, já era 11h20 mais ou menos, que eu fiz a base ali. Eu quando eu saio para trabalhar em uma cidade vizinha, eu saio cedo, coloquei as peças, né, os materiais tudinho no carro, para chegar lá e terminar 11 horas. Então deu certinho, 11h10 mais ou menos já estava. Demorou um pouco porque ainda fui despedir da diretora, né, explicar para ela como é que era o serviço, mostrei, apresentei a encanação de gás para ela, então demorou um pouco. Cheguei na casa do cliente, já era 11h20, e cheguei lá, era um fogão 6 bocas Brastemp, e ela estava usando o fogão. Aí ela perguntou o preço, cobrei R$50 dela, né, para desentupir as chamas. Tinha umas 2 que não funcionava nada, outra baixinha, só tinha uma que estava boa, mais ou menos, né? Tava boa, né? Dava para ela usar. E ela falou que não podia parar de usar, porque o marido dela ia chegar, né, da roça, e ia almoçar e já ia retornar já para outra roça para trabalhar, né. Então eu falei, eu tenho que trabalhar assim mesmo. Então tirava a panela de uma chama, colocava em outra, e consertava aquela, já voltava a panela para aquela chama consertada, e assim sucessivamente até conseguir consertar todas as chamas. E ela pagou, ela viu que o fogão ficou bom, né, vim embora e dei garantia para ela. Veja bem, a mais ou menos uns 35 quilômetros de distância daqui lá, cidade de 5.000 habitantes, dei garantia para ela. Se o fogão dela desse algum problema, eu tinha que ir lá dar assistência para ela, né? Aí fazer o que, né? Mas o meu serviço é bom, caiu na mão do papai aqui, o trem fica perfeito. Então, eu sabia que não ia dar problema, né? Se desse algum problema lá é porque ela deixou cair leite, né? Ou caiu a água de arroz, né? Alguma coisa caiu em cima do giclezinho, que ia entupir de novo, né? Se desse algum vazamento já não era garantia minha, porque meu serviço foi só desentupir as chamas do fogão dela. E esse serviço eu tenho certeza que ficou bom, porque até hoje ela não me ligou. Já tem, se eu não me engano, tem mais de 3 meses que nós deu assistência lá para ela. Tá bom, saindo de lá, dessa cidade, já estava já programado para nós ir para outra, aliás, era aqui em Porangatu, mais a uns 10 quilômetros, num posto próximo aqui, né? Que eu peguei um serviço lá para fazer, era um fogão de 8 bocas, mas só que não era só 8 bocas, era 8
queimador desse daqui, olha o tamanho desse danado aqui, olha o caboclo, olha o tanto que ele é grande. É um fogão 40x40 da marca Venance, se não me engano, era Venance. Eu já tinha combinado com o cliente, já tinha até feito um serviço nele lá e ia lá para concluir. Porque como restaurante você não pode trabalhar o dia todo, né? Lá ele tinha esse fogão de 8 bocas e tinha um outro de 4 bocas também que eu já tinha consertado ele. Já tive lá um dia anterior, trabalhei lá numa tarde. Aí eu voltei lá, mas o meu funcionário que eu fui lá para essa devida cidade, com um rapaz para me ajudar, né? Meu colaborador. Então, a hora que eu saí da casa dessa cliente, fui direto para esse posto, né? Um posto, é outro posto, tá? A uns 10 km aqui também. Já é o contrário. Esse já era pro lado do Tocantins, que eu tinha ido, que tem um fogão caipira, né? E esse outro já era pro lado de Goiânia, a 10 km de Porangatu. E chegando lá, como já conheci o fogão, né? Essas peças aqui que eu mostrei para vocês, o cliente reclamou do fogo baixo e fogo vermelho. Fogo baixo é o giclezinho aqui em top, né? O giclezinho dele é maior do que esse, né? Só mostrando, o giclezinho é peça pequena assim. O dele é maior um pouco, né? Que é o industrial. Esse aqui é o fogão residencial, esse gicle aqui. Então o giclezinho dele fica bem aqui, essa boca, né? Quando ele dá fogo vermelho, geralmente, ou a entrada de ar é essa peça aqui, ó. Vou tirar ela aqui para você ver. Essa é a entrada de ar. Essa aqui foi uma que eu fiz, que ele vem novo, esse cachimbo vem novo, né? Ele vem sem, mas o fogão o fogão quando vem completo, ele vem com essa regular de ar aqui, ó. Essa aqui eu fiz agora só para mostrar para vocês, que ela nova não tem. Então eu fiz aqui. Quando ele dá fogo vermelho, é porque essa entrada de ar está fechada. Deixa eu colocar isso aqui que fica melhor para mostrar para vocês. Aqui, ó. Então aqui, se colocar um fogo aqui, ele vai sair um fogo assim alaranjado, né? Que ele vai enfumaçar. Então tem que abrir aqui, olha só, vou abrir, ó. Ó o ar. Aqui é a passagem do ar. O giclezinho está aqui. Quando você fecha ela total, ela dá fogo vermelho, né? Então você regula ela assim, abre um pouquinho, às vezes fica bom. Tem uns que você pode abrir todas que fica boa, né? Não precisa fechar. E às vezes se você fechar, abrir ela toda, ela pode ficar o fogo levantando, né? O fogo vai levantar aqui. Então ela fica mais ou menos meio a meio, ou quando o fogão já está regulado, pode abrir que não dá nada, né? E aí esse caso lá dele, ele tinha bastante sujeira aqui dentro. Então a gente tem que limpar ela bem limpinho, foi isso que a gente fez, né? Para consertar esse fogão aqui, ele é muito fácil. Esse fogão aqui, por exemplo, para você consertar ele, é fazer limpeza nesses canos aqui. Se ele abrir a entrada de ar aqui, o gicle está limpinho, ele continua com o fogo vermelho, é porque aqui está cheio de gordura. Usa muito, né? E aqui entope. É só fazer limpeza nisso aqui. Então, fomos lá para esse posto, fizemos esse serviço numa tarde, aliás, 2 tardes, né, que já tinha ido um dia anterior, e aí eu levei o meu colaborador para a gente andar mais rápido, né, que era muito serviço mesmo. Eu já consertei fogão de uma boca, 2, 3, 4, 5, 6 bocas, né. O maior fogão que eu consertei foi esse de 6 bocas, aliás, 8 bocas, né, errei, são 8 bocas, fogão industrial, todas grandonas assim, que tem ela menor também. Tem ela que ela é 3 duplas na frente e 3 simples. 3 simples é porque ela não tem essa central aqui, tá? Imagina aí, ela não tem essa pequenininha, só tem essa grandona por fora. Aí é 3 dupla e 3 simples. Esse lá era 8 bocas duplas. Tem umas que é só 4 duplas e 4 simples. Esse lá era 8 duplas, os 8 duplas. Aí 8 mais 8 são 16, ou seja, são 16 torneiras ramal dessa daqui, ó. Então foram 16 ramal dessa aqui. Tinha umas 3 lá que estavam vazando, que não teve como consertar. A dele era semelhante a essa. Essa aqui ela só tem um pino pra cá, mas ela era tipo um T, tá? Ela tinha outro pininho pra cá. Aí aqui dentro ela é uma borracha. Eu não vou desmontar ela aqui que ela vai dar um pouquinho de trabalho, vai cair a molinha, né? Mas uma hora eu vou desmontar essa aqui pra vocês verem. Aqui dentro é a borracha. Então o que a gente faz? A gente limpa ela bem limpinha aqui por dentro, né? Com pano, um álcool, né? Para tirar o excesso de gordura, rapa ela e lubrifica. Então aqui nós conseguimos limpar todas elas, lubrificamos elas e conseguimos montar. E deixamos ele pronto. É um fogão muito bom, trabalhoso para fazer, porque o serviço que nós faz é limpar todas elas, né? Essa daqui já é um ramal que já é mais difícil para você limpar. Você tem que desmontar ela, né? Ela é cônica, ela não é tão difícil, ela é fácil também.
mas ela é toda de metal, latão. É muito boa, isso aqui é difícil de estragar. Concluímos esse serviço lá com mais ou menos, para dizer assim, um dia de serviço, né? Um dia de serviço, porque foi 2 tardes que nós concluímos. Aliás, eu voltei outro dia lá também para terminar, então foi 2 tardes e meia. Então 1 dia e meio de serviço, quase 1 dia e meio de serviço, concluímos esse serviço lá. E o que eu quero dizer a você? São tanto fogão em restaurante, em bares, em hotel, em supermercado também a gente faz, né? Que supermercado hoje tem padaria, né? Tem supermercado aí que tem 2 fornos, 2 fogões de 2 bocas, que eles fazem as frituras também, que vende salgado, vende pastel, vende tanta coisa que tem uns fogões lá e não encontra pessoas para dar assistência técnica nos aparelhos deles. Eu convido você a assistir as minhas videoaulas que eu vou colocar da agora para frente nas redes sociais, e que você pode aprender vários conteúdos como dar assistência técnica em fogões a gás na sua cidade também. Um certo dia também, já tem tempo, eu atendi uma cliente que ela reclamou que o fogão dela estava vazando gás. Ao eu cheguei lá, eu percebi que era a mangueira, né? Mangueira vencida, registro vencida, a mangueira dela já estava até amarela. E quando ela fica amarela, ela fica frouxa, né? A abraçadeira dela, às vezes ninguém apertou também, estava frouxa também. Aí eu falei para ela, tem que trocar o registro. Mas ela queria mesmo era tirar esse vazamento, consertar o vidro que estava caindo, né? E uma chama que estava entupida. Tentei pegar ele para dar revisão, ela não quis, não, quero só consertar esse serviço aí, para fazer serviço, né? Tentei vender um registro para ela, ela não quis, registro do bom. Não, esse aí tá bom, só corta quando ela tá vencida, ela fica ressecada. Então você corta o pedacinho ali, ó, né? Corta o pedacinho da mangueira e põe mais para dentro, ali no bico da madeira do fogão, né? E aperta a abraçadeira. Ela já vai pegar um lugar na mangueira que já está mais novo, né? Não está tão relaxado. E assim foi o que eu fiz, né? Ela pediu fazer isso, o certo era trocar, mas ela não quis. E para mexer no vidro dela, no vidro do fogão, eu tinha que ir lá na loja para... Nessa época não tinha loja, era só oficina, né? Para pegar a rebitadeira e os rebites. Que para consertar o vidro dela, né, tem que bater os rebites. Então eu consegui consertar o serviço dela ali. E ao terminar, isso porque ela falou que estava com pressa, né? As pessoas deixam por último quando ela está no ponto já de pegar um incêndio, né? Quase pegar um incêndio ali. Aí ela falou que era para lá urgente, que a filha dela que ia fazer o almoço e o pai da menina ia chegar 11h30, meio-dia para almoçar, e o fogão estava perigoso. Então tinha que ser com urgência, então atendi ela o mais rápido possível. Então ao chegar lá eu percebi esses defeitos. Tá, consegui resolver o serviço aí com mais ou menos 30 minutos, 40 minutos. Liguei para ela para avisar que estava pronto o fogão. A mocinha testou, ficou bom mesmo. Aí ela, mas já foi rápido demais. Aí conversamos lá um pouquinho, ela, tá bom, passa aqui em tal lugar para nós acertar. Aliás, para nós combinar, ela falou assim, para nós combinar. E já tinha combinado, deu o preço para ela antes. Falei que ficava R$40, ela autorizou. Aí ela falou, passa aqui em tal lugar para nós combinar. Já sabia que tinha alguma coisa aí que não estava cheirando bem. E ao chegar lá, ela já veio já com R$20 para me pagar. Eu falei, não, nós combinou R$40 aí. Ela, não, você cobrou R$40, mas foi rápido demais, eu vou te pagar R$20. Eu falei, não, nós combinou R$40, o serviço ficou bom e eu mereço o serviço combinado. Nós combinamos R$40 e teve ainda lá uma discussãozinha, né? E eu estava na frente de um salão onde ela trabalhava, aliás, ela era dona do salão. E eu sei mais ou menos quanto que minha esposa paga na unha, né? Naquela época. E para fazer um cabelo, se não me engano, era R$100 para fazer uns procedimentos lá que eu não lembro o nome, tá? Aí eu perguntei a ela, tá, quanto que é um cabelo? E ela gaguejou, que não podia comparar. E quanto que é uma unha? Ela também falou que não podia comparar, que né, cada um no seu ramo e tal, na sua área. Falei, tá bom, meu serviço tem garantia e eu cobrei R$40. Se minha esposa vier aqui, minha esposa não faz isso com ela não, tá? Era com outra cliente, com outro profissional. Minha esposa é cliente de outro profissional, não era com ela. Nós nem sabíamos que ela trabalhava com salão de beleza, né? E então eu indaguei isso aí pra ela, né? Se minha esposa vir aqui fazer o cabelo com você e
e pagar os R$ 100 para você. Amanhã, se cair uma água ali, um serinho de água, o cabelo não vai ficar como tá, né? Você dá garantia? Ela gaguejou, eu falei, pois é, o meu tem garantia de 90 dias. Eu fui lá na loja, peguei a rebitadeira que eu não esqueci de levar, bati os rebites lá, consertei seu fogão que estava com a chama entupida, tentei dar revisão, ela não quis, né? Consertei uma chama e tirei esse vazamento e consertei o vidro do fogão dela que estava caindo. Aí ela, pois é, bater 2 rebites você quer cobrar R$ 40? Eu falei, não é só bater o rebite, é resolver o seu problema, resolver o problema. Aí ela foi falar, né, que para fazer o cabelo tem produto, tem não sei o que, tal. Pois é, mas tem garantia? Não tem. O meu, não importa se eu gastei 10 centavos, 20 centavos, que é o rebite, é barato, né? Mas o que manda é meu conhecimento, tinha uma chama que estava entupida. Se for só para desentupir o fogão, era só isso também. Eu falei para ela. Se for só para desentupir o fogão, era R$ 40. Mas como eu já estava lá, eu consertei o fogão dela, que era o vidro, né? E o vazamento era só a mangueirinha. E se eu não fosse honesto, falasse para ela que era uma peça, que já aconteceu de cliente falar que outro técnico foi lá e falou que era uma peça, isso e aquilo, chega lá, quando a gente vai lá para ver, não é nada do que o outro falou. Pode ser uma mangueira, que já citei esse exemplo aí, né? Mangueira vazando, mas como a gente é honesto, falei a verdade para ela. Aí eu falei, se fosse outro técnico, ele ia chegar aqui, ia falar que teve que trocar isso, trocar aquilo, trocar um ramal, e você ia acreditar, iria pagar R$ 100 a R$ 150 para ele, que o cliente não conhece, não sabe nem o que ele trocou. Na realidade, você não estava nem lá para ver o que o outro ia fazer, nem o que eu fiz. E tem técnico que faz isso também. Fala que trocou tal peça, não troca, né? E ele não pode fazer isso, porque a gente está sendo desonesto com o cliente, né? E com nós mesmo, porque eu não vou crescer, porque o cliente uma hora ou outra ele vai descobrir e vai falar. Porque os que fazem isso aqui na minha cidade, que eu conheço, não cresce. E graças a Deus nós estamos cada dia mais e mais crescendo pela nossa honestidade em falar a verdade para o cliente. Então, quando eu mostrei algumas realidades para ela sobre o segmento dela, que é mais caro do que o meu, por mais que ela gaste os produtos dela, mas não é R$ 100 de produto, não é R$ 90 de produto, com certeza ela ganha mais de 50% nisso aí, né? Se do outro dia cair uma água no cabelo, não tem garantia, tem que pagar mais R$ 100, o meu tem 90 de garantia. Aí ela pagou. Agora, vamos aqui comparar uma consulta médica. Uma consulta médica é R$ 300 ou mais. Vamos supor, na nossa cidade aqui, eu acredito que é em torno de R$ 300, que eu não sei, que a gente tem o plano de saúde, então eu não sei quanto que é uma consulta médica, né? R$ 300 é caro para um atendimento médico? Não é. Desde que resolva o meu problema, não é caro. Veja bem, certa vez nós estávamos em Goiânia, você estava em Caldas e voltou por Goiânia, e quando nós saímos de Goiânia de tarde, né, quando nós pegamos a BR-153, já era noite, e paramos num posto, logo em seguida, para lanchar. Eu não gosto de jantar, né, mas eu tomar uma coca para seguir viagem. Aí minha filha estava com fome, ela pediu para comer um salgado. E eu senti aquele cheiro, parece que era até um disco, senti aquele cheiro gostoso, tempero, né? Falei, vou comer um, só um vai me dar sono não. Eu estava tomando coca também, né? Quando eu viajava eu gostava muito de tomar coca, mas parei de tomar refrigerante tem mais de 3 anos, desde 2018 que eu não tomo refrigerante nenhum. Quando a gente sai para algum lugar, eu tomo água com gás, gelo e limão. É mais saudável. Não sei se é saudável, né? Mas mais do que o refrigerante é. Então, naquela época eu tomava bastante coca. Então, comprei uma coca, né? E comi o pastel com ela, né? Aquele disco, né? E seguimos viagem. Cara, no dia seguinte, minha menina amanheceu fazendo vômito, diarreia, assim, terrível. E aí fui cuidar dela, né? Minha esposa foi trabalhar, e aí tentei ali com um chazinho, um remedinho, né? E nada, aqueles remedinhos de vó, né? Minha mãe me ensinou vários tipos de remédio, até eu aprendi sobre o carvão, depois eu vou falar sobre isso pra vocês, que a história é meio longa. Dei carvão para ela, para ver se cortava e nada. E na terça-feira que eu fui levar ela para o hospital, mas nisso também, na segunda-feira, eu já estava com aquela diarreia terrível, né? Na terça-feira eu cuidei dela e o médico passou o remédio certo para ela, né? Porque o chazinho meu nada resolveu. E fui atrás de um profissional. Tudo bem, nós temos plano de saúde, né? E na época, eu lembro que na quarta-feira já estava boa, como diz os antigos, né? Foi a mesma coisa de tirar com a mão.
E aí eu dando uma de durão, né? Sendo machão, e também pouco tempo, né? Tava trabalhando demais, tinha muito serviço, tinha pouco funcionário nessa época. Então eu tinha que estar trabalhando também. E fiquei a semana inteira só tomando remédio caseiro, rapaz, foi dando a moleza, um mal-estar, que arriei. Eu tive que correr pro médico. Quer dizer, fui atrás de um profissional, né? Aí chegando lá, contei o caso para ele, ele já sabia o que era, já passou o remédio, fui na farmácia, comprei o remédio, no dia seguinte, foi igual os antigos falam, né? Foi a mesma coisa tirar com a mão. Tá bom. O que eu quero dizer isso para vocês? Ao ter o atendimento do médico, o médico ele vai fazer a receita, e se você não comprar a receita, vai continuar com a doença, continuar com o mal. Né? Se eu não compro a receita, ele ia ficar tendo diarreia sabe lá até quando, né? Porque eu não quero fazer o teste, né? Nem queria fazer o teste, nem quero. No dia que eu passo mal, eu coloco o médico, né? Vou atrás de um bom profissional para ele dar o atendimento, passar o remédio certo. Então, quando você toma o remédio certo, acabou o mal. Então, quando você procura o técnico certo, que você pode ser esse técnico aí, que quer consertar fogão a gás na sua cidade, você vai resolver o problema de vários clientes na sua cidade, consertando fogões deles. Há mais ou menos 11 anos também, vou contar outra experiência aqui para vocês, há uns 11 anos atrás mais ou menos, minha esposa resolveu fazer uma cirurgia, porque ela é baixinha, né, e teve 2 filhas, o parto dela foi cesáreo, né, e ela ficava com aquele barrigão bem grande, crescia muito mesmo a barriga dela, e aí criou muita estria. Em 2010 nós fomos para Salvador, e aí eu acho que ela ficou um pouco constrangida, né, ver aquelas estrias na barriga dela. E aí ela chegou para fazer a cirurgia, ficou mesmo preocupada e queria fez orçamento. A parte do médico ficou 9.500 na época, né? Naquela época comprava mais coisa do que hoje, né? E ela tinha uma hérnia no umbigo, né? Onde ficou até mais em conta, porque o plano de saúde que ela tem, que ela é funcionária pública, o plano de saúde já cobriu pela hérnia que ela tinha, né? Esses 9.500 era só do médico, cirurgião, que é o doutor... esqueci o nome dele, mas vou lembrar daqui um pouco, falo para vocês. O doutor, ele passou para ela as coisas que ela tinha que fazer, né? Então nós gastamos em torno aí de 11 mil, com ida para Goiânia e volta, né? Gastamos mais ou menos isso aí. Nós fizemos um cálculo na época de 10 a 11 mil nós gastamos para ela fazer a cirurgia, que era da hérnia, e aí fazer abdominoplastia, fazer lipo e colocar silicone, ficar com os peitão, né? Do jeito que a mulherada gosta, né? Então, ela conseguiu fazer isso aí. E nós não tínhamos dinheiro não, cara. Minha mulher ela é meio doidinha, sabe? Ela resolveu fazer, não, eu quero. Eu lembro que ela tinha, acho que era 1.500, e eu fui ver as minhas contas lá, as poupanças, não dava os 9 mil, né? Ela pegou com o pai dela emprestado e até concluir tudo, né? Ia chegar ao final do mês, ela está em Goiânia ainda, ia sair o pagamento dela, e ela fez o cálculo ali e dava assim para ela conseguir os 9.500. Esses 9.500 era só o do médico. E aí conseguiu fazer esse procedimento todo e conseguiu realizar o sonho dela, que era fazer abdominoplastia, né? Ficar mais saradona nos peitão, né? Cinturinha, que fez a lipo, e conseguiu ficar do jeito dela. Ou seja, é caro? Não é caro, porque realizou o sonho dela, resolveu o problema dela, resolveu as dores dela. Então, eu quero comparar, não comparando o médico com a minha profissão. O médico tem a profissão dele, tem o preço dele, eu tenho o meu, né? Cada um tem o seu, cada técnico na sua área. Mas eu quero falar o seguinte: se você procura um bom profissional e resolveu o seu problema, você ficou feliz, como ela ficou feliz lembrei, Dr. Cláudio Hernanes. Boa dica, tá? Se você resolver empreender nesse segmento, você está fogão a gás, você pode realizar o sonho da sua esposa também. Que essa cirurgia não foi só eu, foi nós dois, eu e ela, que conseguimos fazer a cirurgia para ela. Eu tinha um pouco de dinheiro, tá? E ela também. O pai dela emprestou um pouco para ela, depois ela pagou. Então você pode realizar o sonho de sua esposa também em fazer a cirurgia para ela, se ela sonha também, tá? Se você é casado e quer empreender nesse segmento de consertar fogão, você pode realizar o seu sonho e o sonho da sua família também, tá bom? Então, o que eu quero dizer a você? Que não é caro desde que resolva o problema meu, resolva o problema do meu cliente. Resolveu o problema, como eu estava com diarreia, e não só essa vez não, várias vezes eu passei mal com diarreia, que é só eu comer algum alimento e desanda o intestino, que é ir para o médico. Não demoro mais.
Fiquei ruim, no primeiro dia, no segundo dia, se está muito ruim, já procuro logo um especialista. E assim são as pessoas do nosso segmento. Quando está o fogão estragado, fogo baixo, fogo vazamento, enfumaçando, qualquer coisa, vai procurar na cidade. Às vezes na sua cidade não tem. E aí na sua cidade pode ser você que pode estar empreendendo, pode estar resolvendo o problema das pessoas e faturando uma boa grana com consertar fogão a gás. Procure hoje mesmo na sua cidade, faça pesquisa que você vai ver que há uma grande necessidade dessa mão de obra em dar assistência técnica em fogão a gás. E se você tem dúvida, procure, que você vai ver que é um segmento muito bom em conserto de fogão a gás. Tá. E nesse mesmo período que minha esposa fez a cirurgia, eu lembro que no jornal, no Fantástico, saiu a matéria de várias mulheres, né? Eu lembro de uma que ela foi a óbito, o médico tentou fazer lá, aquelas clínicas lá, e esse já tinha até passado por processo algumas vezes aí, e não tinha mais o CRM dele já tinha caçado, ele estava fazendo em clínicas clandestinas, e a mulher foi a óbito. E eu me lembro que falou lá que uma fez por 1.200 e a outra foi 2.000. Um ficou com sequela no seio, nas pernas, assim, não, ficou horrível. E aí, para que procurar o barato? Para que procurar um profissional que não conhece? Então você pode especializar nesse segmento e dar o preço, e você vai ter problema sim do cliente achar caro, mas você pode explicar para o seu cliente que há uma grande diferença do bom técnico, o técnico de qualidade, e o técnico que não sabe. Tem técnico que está, às vezes, há muito tempo nesse segmento, mas não aprendeu o que eu sei, e eu vou passar para você o passo a passo de tudo que eu sei sobre fogão a gás, eu quero passar para você. Porque do mesmo jeito que tem na medicina, não pode nem falar médico, né? Esse cidadão aí que diz ser médico e vai querer ganhar dinheiro, que às vezes até tira a vida das pessoas, tem também esse tipo de profissional no meu segmento que faz o serviço barato e às vezes sai caro para o cliente, porque já aconteceu do cliente, marca uma visita com a gente vai na casa do cliente, faz o orçamento, o cliente não aprova, não quer o orçamento, que acha caro, ainda tem aquele molejo, né, de negociar com o cliente, né, dar um desconto e tal, dar um prazo. Na época dava prazo na notinha, hoje nós só damos prazo no cartão ou à vista. Quando é um cliente que a gente conhece, fica para ele pagar o mês que vem de boa, né? Já conhece o cliente, mas cliente que eu não conheço, depois que começou a pandemia, nós só estamos fazendo serviço somente à vista ou no cartão de crédito ou no Pix. Até que se você for começar esse segmento, consertar fogão a gás, pode começar já a criar o seu Pix, abrir uma conta, se você não tem, abre uma conta. E se você quiser ter a máquina de cartão, é bom. Você pode facilitar, né? E andar com troco também. Então, já aconteceu de cliente faz o orçamento com a gente e na hora não conclui o preço, né? Não gosta do preço, acha caro. Aí chama um determinado técnico, né? E ele vai lá, faz mais barato, né? E aí depois de um mês e pouquinho, até antes, olha o cliente atrás de mim de novo. Liga, aí eu fico animado, o cliente resolveu fazer. Quando eu chego lá, já percebo que o fogão dele não tá do mesmo jeito, né? Eu falo, mas alguém mexeu nesse fogão? Ele fica assim, igual o Chaves, né? Ele fica sem querer falar, né? Mas a gente conhece, né? A gente sabe que alguém mexeu, ou às vezes até ele tentou, né? Que algum cliente fala, não, eu tentei, realmente foi ele que tentou mesmo, né? Uns falam, não, eu chamei fulano, e ele veio aqui, fez isso e aquilo, disse que trocou peça, eu olho lá, não trocou peça nenhuma. Eu não falo isso, mas o cliente mesmo vê, né? Que as peças tudo usadas, não trocou. Tem uns que colocam até peça usada, peça velha. E aí acaba o quê? Caindo na mão do papai de novo. Papai Carlos André que vai lá resolver o problema para ele. E aí acaba ficando mais caro, porque ele pagou pro outro, que ele disse que ia ficar mais barato, né? E pagou por certo que foi eu, para ficar o serviço bem feito. E aí eu dou garantia. E tem uns clientes que eu falo, se não prestar, te devolvo o seu dinheiro. Tem garantia de 90 dias. Mas tem que me procurar, né? Às vezes o cliente fica chateado e chama o outro. Eu não concordo. Deu problema, tem que me chamar. Liga que eu vou lá fazer o serviço para ele.
E às vezes ele procura o outro que é mais barato, e aí dá problema, liga para ele, ele até bloqueia o cliente, não vai atender o cliente. Até eu quero dar uma dica para vocês, que eu aprendi isso com o meu cunhado, que foi o meu professor. Quando dá problema de garantia e o cliente liga para você atender, atenda o mais rápido possível, que isso você gera mais confiança, gera mais credibilidade. Ele vai informar que você atendeu ele urgente quando deu problema de garantia. E às vezes tem alguns técnicos que ficam enrolando, nem vai, bloqueia o cliente, né, porque ele não quer ir lá mais da assistência, ele interessou só em pegar o dinheiro do cliente. Eu não quero só pegar o dinheiro do cliente, eu quero resolver o problema do cliente, deixar ele satisfeito. Ele ficou satisfeito? Aí sim, vou ficar satisfeito também em ver ele satisfeito, e aí eu posso receber o dinheiro. Sim. Então isso você pode aprender também aí na sua casa, na sua cidade. Certo dia também, semana atrasada, eu fui atender um cliente que ele estava vazando, né? Vai chegar lá um fogão de 4 bocas, industrial, DACO, com esse cachimbo aqui. Tem uns que falam cachimbo, outros falam caneca, né? Então aqui vem a torneirinha ramal, né? E o botãozinho de ligar. Fica bem aqui assim, mais ou menos, tem um painel aqui. E vazando gás, que até o painel é branco, ele estava preto. E aí, quando eu tirei o cachimbo, aqui estava cheio de gordura. Muita gordura mesmo, que o fogo, ao gás sair, botava fogo aqui, aí pulava bem para cá pro giclezinho. O gicle fica aqui, né? Então o gás não passava aqui pelo cano. O gás ele saía aqui porque estava cheio de gordura. Então só tirei isso aqui, desentupi ela, pronto, resolveu o problema do cliente. Aliás, teve outro defeito lá também, né? Tinha um vazamento lá que nós conseguimos resolver também. Essa semana também consegui resolver um problema de um cliente ali que estava enfumaçando, era um fogão DACO antigo. Ele até falou, ele perguntou, né? Eu sempre converso com o cliente, ainda mais senhor de idade, né? Que eles gostam de conversar, a gente conversando cria aquela amizade, cria aquele vínculo, né? Aí ele perguntou, meu filho, você imagina quantos anos tem esse fogão? Como eu conserto fogão desde 12 anos de idade, eu falei, 25 anos, fogão DACO. Ele falou, não, você quase acertou, 24 anos. Se eu fosse apostado com ele, eu ia ganhar o prêmio, porque 24, apesar que eu não acertei, né? Mas quase, né? Aí lá dentro, lá, o fogão da senhora é bem cuidado, viu? Lá dentro dele lá tinha até a etiqueta, né? Tá lá o código de barra, eu vi lá, foi a data certinha que ele falou mesmo, não lembro mais o ano, né? Mas foi em setembro, eu lembro que foi em setembro que foi fabricado. E aí tinha 2 chamas que estavam enfumaçando. E ele falou que passou um rapaz lá na rua, na casa dele, batendo palma, né? E pediu para arrumar o fogão. E ele deixou o cidadão entrar. Ele até achou estranho, porque ele não é de deixar ninguém entrar na casa dele, né? Então o camarada tinha boa lábia, né? Entrou na mente dele e falou que ia soltar o fogão. Ele foi lá, abriu o fogão do moço lá, acho que cobrou R$100 dele e não prestou. E sumiu. E aí, cadê o telefone? Cadê o endereço? Cadê? Né? Não tem nada, não sabe nem onde o cara mora. Acho que não lembro nem a feição dele, o jeito que o cara é. E aí chamou a gente. Quando eu cheguei lá, esse fogão DACO, que tem essa peça aqui pelo nome de Tubo Venturi. 2 chamas só enfumaçando. Aí eu falei pra ele, né? Consigo consertar ele agora pro senhor, quer conserto? Aí ele, sim, pode consertar. Quanto? Cobrei R$80 dele para consertar as 2. Essas aqui, tem umas que você consegue. Se você assoprar aqui assim, ó, encher o pulmão e pôr muita força, assoprar, às vezes tem formiga que, aquelas formigas brancas, as torceiras, elas botam os ovos dela é bem grande, né? Parece um grão de arroz, fica aqui dentro. Nesse caso lá não era, tinha bastante grãozinho de arroz, acho que pó também. E ao assoprar, ela saiu e entrou dentro do giclezinho. Se não fosse esse, tem uns já consegui consertar com 10 minutos, até menos, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Esse aqui, eu sabia que era um pouco problemático. Então eu tive que abrir o fogão, né? Tirei a bandeja dele, um fogão de 6 bocas, tirei a bandeja dele, tirei as chamas tudo, né? E tirei esse tubo Venturi e assoprei ele, realmente tinha bastante sujeira. Tinha acabado de assoprar ele, mas não resolveu. Porque tinha muita sujeira aqui dentro mesmo. E aí eu peguei, desmontei ele, tirei o giclezinho e concluí o serviço ali com 5 minutos mais ou menos. Esse tiozinho lá já tinha combinado, né? Cobrei 80 e ele pediu desconto, fiz por 70. Terminei o serviço, ele não falou que estava carne barata, pagou, pronto. Porque tem cliente que ainda reclama porque combinei antes,
Aí, porque a gente faz o serviço rápido, ele fala que ficou caro. O cliente quer que você fique trabalhando o dia todinho para ele, para ganhar R$70, R$50 trabalhando o dia todo, né? Se for assim, melhor trabalhar de servente pedreiro, né? Que você não vai ter funcionário, não vai ter despesa com aluguel, não vai ter despesa... Aqui não paga aluguel, né? Mas às vezes a pessoa está começando, ele vai pagar um aluguel, pagar água, energia, né? Tem imposto, né? Mas para você começar hoje, você pode começar na sua casa, que você não paga aluguel, ou se paga aluguel, já vai ajudar na despesa do aluguel, consertando fogão a gás na sua casa. Então, o que eu quero dizer com isso? Tem tanta necessidade de técnico que às vezes eles esquecem que tem técnico na cidade, né? E deixa qualquer pessoa entrar na casa dele para consertar o fogão. E diz que o fogão dele já tinha alguns dias que estava com problema. Mas devido a ele não saber mexer com a internet, e ele disse que não sabe nem como, ele até falou assim, né? Que parece que esse rapaz, ele sabe benzer, que ele deixou o cidadão entrar na casa dele, sendo que ele não deixa ninguém entrar na casa dele, pessoas estranhas, né? Só os parentes, vizinhos que ele conhece ali. E esse moço conseguiu entrar na casa dele e fazer serviço lá e não prestou o serviço. Eu acho que ele não sabe nem consertar fogão, porque esse aqui é fácil para consertar esse tipo de fogão. Até se você tiver fogão Daco, faz a experiência aí, coloca um pedacinho de papel alumínio, que acontece também do cliente pôr papel alumínio, né? Ali no inox do fogão, para ficar bonito, às vezes para até evitar manchar. Os fogões antigos, os fogões antigos dessa cliente aí, que é um inox bem resistente, ele não mancha. Mas eu aviso sempre os clientes, você também que vai aprender a consertar fogão a gás, você pode informar os clientes para tomar muito cuidado ao colocar o papel alumínio. Porque o papel alumínio, aquele tijolinho que é para fazer assado, né? O pessoal compra aquele lá porque ele é mais barato. Ao colocar ele no fogão, ele não tem os furos certos. Então, na hora de furar, ele enfia um dedo, né? Às vezes tem uma faca e o pedacinho vai lá para dentro. E esse pedacinho ele vai entupindo esse cano aqui, esse tubo Venturi. Aí atrapalha a passagem do gás, onde sai aquele fogo amarelo, né? Aquele fogo laranjado que vai enfumaçar o fundo da panela. Então, tô dando essa dica aqui para você que quer aprender a consertar fogão a gás, que você já pode começar o empreendedorismo hoje, consertando fogão a gás, com uma dessas dicas também que eu estou passando aqui para você. E aí o cliente ficou preocupado com ele mesmo, porque que ele deixou esse moço entrar lá. Aí depois do fogão ficar do mesmo jeito, de 15 dias depois, que falou lá para os netos dele, né, os filhos dele também, aí ligou aqui para a gente, agendou uma visita, e eu fui lá, e eu que fiz serviço para ele, porque o nosso técnico aqui estava tudo lotado. Então, quando as coisas aqui arrocham muito serviço, eu vou para o campo de batalha também. Eu não fico só sentado no escritório, né, no bico da caneta. Eu vou também trabalhar. Eu quero passar para você todo o meu conhecimento. E não fica parado não, meu jovem. Aprenda essa profissão que você vai empreender na sua cidade. Empreenda já consertando fogão a gás, que você não vai arrepender.